Vamos acionar agora nossa bancada da Flórida com o Paulo Figueiredo, na sequência o Coronel Gerson Gomes também. Começando com você, Paulo, sua análise sobre tudo que vimos hoje na cerimônia de posse do vice-presidente Geraldo Alckmin, agora também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a vocês que estão em casa. Boa tarde, meus amigos aqui, a turma do Pingo nos Is. Olha, é sempre muito constrangedor ver uma cena dessa, principalmente para aqueles que acreditaram durante muito tempo que o Alckmin era uma oposição ao Lula, né? Muitos de nós aqui que já participamos de outras eleições, em alguns momentos, quando estivemos contra o PT, tivemos que defender o Geraldo Alckmin, e eu sempre tive a imagem dele como a de um homem probo. Nós, inclusive, nos conhecemos, tivemos em algumas ocasiões pessoalmente, tínhamos alguns amigos em comum, e todos diziam, não, o Geraldo Alckmin é uma pessoa muito honesta, é muito religiosa, ele, inclusive, não se envolve nessas coisas de corrupção e tudo mais. Sempre tive melhores referências dele. E hoje nós o vemos fazendo parte do que ele chamou de criminosos, né? Ele chamou, não fui eu, de cena do crime. Ele está lá retornando e colaborando com a cena do crime. Então é uma situação muito constrangedora e que nos leva sempre à pergunta de o que leva um homem a fazer uma coisa dessas, né? Um homem religioso, Opus Dei e tudo mais, um homem que tem uma relação com Deus, de trair todos os seus princípios, a sua trajetória, a sua biografia, os seus valores, meramente para acabar com um carguinho de ministro, de vice-presidente, ministro. É isso. É tão pouco. É um preço tão baixo pela alma de alguém, né? E nós sabemos, o Goethe já mostrou isso pra gente, que quando a gente vende a alma ao diabo, o problema é que o diabo sempre vem buscar. Sempre vem. E nessa história, existe uma tese em circulação, em ampla circulação, de que, na verdade, o Lula não estaria bem de saúde, ou o Lula já estaria velho, ou o que quer que seja, ou existiria um caminho para derrubar o Lula no meio do seu mandato, porque ele não teria sustentação popular. E convenhamos, nós sabemos que esse é um mandato sem grande sustentação popular, com o país numa situação de erupção social muito grande. Então, o que se faria, e daí esse seria o papel, inclusive, de certos agentes do Supremo Tribunal Federal, encontrariam um pretexto para se livrar do Lula no meio do mandato, e daí assumiriam o Alckmin, que é quem boa parte do establishment sempre quis que assumisse, né? Nós temos que lembrar, esse establishment, quando eu falo establishment aqui, eu estou falando das grandes forças que estão no poder, a imprensa, o judiciário, o aparato acusatório, a burocracia que está ali incrustada no deep state, o mercado financeiro, as pessoas que detêm os grandes mega empresários. Esses caras foram os mesmos caras que jogaram o Lula debaixo do ônibus e jogaram ele na cadeia. Só reabilitaram o Lula porque viram que supostamente ele era o único que tinha condições de vencer o Bolsonaro. E aí botaram ali o Alckmin de vice para, olha, se a gente precisar se livrar do Lula, se ele não se comportar, a gente se livra dele e assumiria o Alckmin. Só que eu acho que essa história é uma inocência ímpar, porque o PT é mais ou menos, eu vou dizer assim, é mais ou menos como se a turma da Faria Lima achasse que fosse conseguir roubar o dinheiro do lanche do pessoal do PCC. O PSDB é a turma da Faria Lima e o PCC vocês sabem quem é. Então, assim, é impossível isso acontecer. Esses comedores de cupcake de São Paulo, esses caras acham que vão conseguir ser mais espertos do que um grupo que montou o maior esquema. Eu não sei mais se pode falar isso, mas que o PT pode, o Lula que não pode. Montou o maior esquema de corrupção da história do mundo, com múltiplas condenações na justiça, algumas anuladas, tornadas nulas, outras não. É fichinha. Esses caras são muito mais espertos do que os tucanos. Então, ao ver o Geraldo Alckmin achando que ele está se sujeitando a tudo isso que a gente está vendo, essas cenas ridículas, se a expectativa dele for, no final das contas, dele e do establishment, passar a perna no PT para chegar ao poder, olha, eu duvido muito. Eu quero acompanhar o quanto tempo essa relação de amor vai continuar. Como o Mota disse bem, relação de vice-presidente já não é por si só uma relação muito fácil, né? Agora, a relação de vice-tucano com petista, brigaram, eu sei que dentro das tesouras, mas eles têm as diferenças deles, brigaram por tanto tempo. Quanto tempo vai demorar para que essa relação
entre em crise, para que os confrontos comecem. E aí, quando começarem os confrontos, quem vocês acham que vai se dar melhor? O establishment, que tem hoje o mercado financeiro e boa parte do judiciário lá com eles, lembrem-se, né? Até certos ministros eram na Lava Jato, totalmente pró-Lava Jato, só mudaram de lado quando o Temer começou a ser acusado. Um certo ministro que foi indicado pelo próprio Temer, né? Mudou de lado e começou a adotar uma outra postura mais pró-PT justamente e contra a Lava Jato quando o Temer foi indicado. Então, quanto tempo será que essa relação vai demorar para entrar em conflito? E quando ela entrar em conflito, eu paro para pensar, todos os abusos que estão sendo cometidos para perseguir as pessoas da chamada direita, os chamados bolsonaristas, se vocês têm alguma dúvida que elas também vão ser utilizadas para perseguirem os petistas? E aí é que vai ser um choque bacana da gente assistir. Quem viver verá.